Vou falar que eu aprendi várias coisas aqui, viu? Agora, a próxima palestra é uma palestra literalmente nervosa. Por quê? Porque o tema é fotobiomodulação na lesão nervosa periférica. Ó, entendeu? Agora é o seguinte, vou falar sobre esse cara, ó. Professor adjunto do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Santa Catarina e docente permanente no programa de mestrado em ciências da reabilitação, da UFSC. Pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e atualmente é presidente nacional da Associação Brasileira de Fisioterapia e Traumato Ortopédica, Abrafito. Revisor de periódicos nacionais e internacionais, tem experiência clínica e acadêmica na área de fisioterapia em ortopedia e traumatologia e aplicações da fotobiomodulação em diferentes tecidos. Eu não gaguejei para falar fotobiomodulação. Isso! Eu quero uma salva de palmas para Não. Brincadeira, tá? Agora, gente, uma salva de palmas para ele, que também é presidente da Abrafito. Doutor Rafael Inácio Barbosa. Por favor, aplausos. Mais, gente. Fotobiomodulação. Boa tarde, gente. Primeiramente, falando em nome da Abrafito, isso não conta no meu tempo não, hein? Terceiro ano que a gente apoia, né, como entidade, o Evidence. Então, nós tivemos o Evidence do Pilates, a terapia manual, né, e agora dos agentes eletrofísicos. E isso a entidade vê com muitos bons olhos, né, porque muitas vezes a gente não entende o porquê, o tanto que se ataca os agentes eletrofísicos. Se a gente pegar no nosso histórico de profissão, as evidências relacionadas aos agentes, né, o quanto que muitas vezes a gente vê, principalmente em mídias sociais, ataques aos diferentes recursos e técnicas que a gente tem. Então, muitas vezes, tem um efeito positivo ou não positivo, mas isso como em qualquer outra intervenção, né? Por isso que é cada vez mais importante entender parâmetros, entender o seu equipamento, né, que você tem, saber mexer nele, para se chegar aí em energias, né, em parâmetros adequados para aplicar no nosso paciente. Senão, como o próprio Pinfield acabou de falar, a gente está fingindo que está tratando o nosso paciente, usando aí muitas vezes parâmetros errados. Então, o tema relacionado aí à nossa fala é a fotobiomodulação nas lesões do sistema nervoso periférico. Então, falar um pouco sobre o histórico e pesquisas na área e também aí algumas tendências futuras, né? Então, como o professor Nivaldo falou anteriormente, né, a fotobiomodulação é um dos agentes que tem muita produção científica e produção científica brasileira, e ele é um dos culpados disso, né, que produz muita coisa na área. E quando a gente busca, né, discutir hoje o tratamento de lesões do sistema nervoso periférico, e o enfoque aqui não vai ser as síndromes compressivas, mas sim as lesões traumáticas desse sistema, a gente tem que também entender um pouco da ligação do sistema nervoso periférico com o restante aí, né, com o nosso córtex. Não está passando, amigo? Foi. Bom, então quando a gente fala nos objetivos da nossa aula, então é discutir um pouco sobre a fotobiomodulação, discutir um pouco sobre as lesões e a regeneração, né, estudos na área de regeneração do sistema nervoso periférico e algumas considerações. Então é importante, né, quando a gente olha para essa imagem, a gente identificar aí que o sistema nervoso periférico está conectado com o nosso sistema nervoso central. E quando a gente pensa na reabilitação das lesões do sistema nervoso periférico, a gente tem um tempo muito grande, um delay muito grande do processo de regeneração nervosa. Então, se a gente também não tiver um olhar para a organização cortical, para o meu sistema nervoso central, a taxa de insucesso do meu tratamento também pode ser grande. Então, a gente tem que ter um olhar também para a integração cortical no tratamento dessas lesões. Bom, então, definindo um pouco, a fotobiomodulação, ela vem inicialmente, né, da terapia a laser de baixa intensidade, né, que promove alterações biológicas nas células e tecidos e também aí secundárias às interações dos fótons no espectro de luz visível aí, ou infravermelho. Então, é a aplicação de luz em diferentes tecidos e que possuem efeitos aí, mecanismos que levam aí a diferentes respostas.
Durante a sua história, diferentes nomenclaturas foram usadas aí para definir o termo, né? Então, o laser de baixa intensidade, né? O laser não térmico, entre outras definições, durante muito tempo aí povoou a literatura, porém, mais recentemente, o termo fotobiomodulação foi aí através de um consenso determinado para definir as interações da luz nos tecidos biológicos. Por quê? O laser deixou de ser um termo impreciso porque o LED veio aí como uma terapia promissora também e com um funcionamento consistente nas diferentes aí aplicações, já com resultados na literatura também do uso do LED em diferentes metodologias. Quando a gente pensa na evolução histórica, traçando uma linha do tempo, né? Então teve um grande avanço, não só na produção de equipamentos, como nas aplicações relacionadas aí ao uso da fotobiomodulação. Então, se lá em 1916 o acrônimo laser foi definido, né? Então, a gente tem os primeiros pulsos aí da luz vermelha na década de 60 e temos aí 40 anos, aí, 50 anos de grande evolução da aplicabilidade da luz em diferentes tecidos. Em 2014 se tem o consenso, tanto na sociedade americana como na sociedade mundial de laser terapia, para o termo também fotobiomodulação. Então, recentemente, estivemos lá em Nice, né, e o próprio evento da UALT, o professor Nivaldo deu a palestra de abertura, mostrando a importância também da pesquisa brasileira relacionada à fotobiomodulação, e a gente já observa o uso do termo aí, photobiomodulation, né, substituindo o termo laser terapia de baixa intensidade, e também, inclusive na revista, na Photomedicine, que é uma revista importante da área, a inclusão, né, do termo fotobiomodulação dentro também do título da revista. Então, a importância da nomenclatura, né, e quando vocês lerem o termo fotobiomodulação, entendam aí a questão relacionada ao uso tanto do laser como do LED nos diferentes tecidos. Bom, qual a diferença disso? Então, se a gente olhar para a luz do sol, nós temos o quê? Diferentes cores, né, correndo aí sem uma coerência, né? Comparando o LED e o laser, a gente tem a monocromacidade, ou seja, um espectro de luz sendo emitido, e a diferença do laser para o LED é a coerência das ondas, né? Então a gente percebe o laser, todo mundo indo juntinho, e no LED não tem essa capacidade aí, essa coerência. O que a gente pode observar a partir disso? Então a gente tem N mecanismos, né, que justificam o uso da luz. O professor Nivaldo trouxe relacionado à dor, relacionado à analgesia. E a gente tem aí a questão da melhora da ATP, né, através da citocromo-C-oxidase, como um efeito aí importante na alteração do nível de ATP. Então, provavelmente, quando vocês também aprenderam o uso da fotobiomodulação, lá do laser na graduação, foi apresentado para vocês esse mecanismo que já é descrito há muito tempo relacionado aos efeitos do laser. Uma coisa importante, a questão de parâmetros. Então, como foi falado, você tem que entender o parâmetro, o equipamento que você tem na sua clínica. Então, a gente tem diferentes espectros, né, diferentes comprimentos de onda. A gente tem a potência de saída do aparelho. Isso vai chegar na potência radiante, vai chegar... você tem que saber a área do seu do seu diodo. Você tem a potência relacionada ao próprio equipamento e a energia que o seu equipamento vai emitir lá no momento em que você faz a aplicação. Então, como o Pinfield trouxe anteriormente, né, não tem como a gente às vezes fugir de fórmulas. Então, para saber a energia do meu aparelho, eu tenho que saber a potência daquele aparelho e também o tempo, entre outros parâmetros, para eu conseguir trabalhar da melhor maneira possível com aquele equipamento. Bom, eu tenho um aparelho, eu sei como ele funciona, eu sei a potência, eu sei o quanto de energia ele emite. Será que o quanto que sai do meu aparelho vai chegar no meu tecido-alvo? Provavelmente não é a mesma coisa. Então, o professor Hamblin, né, no livro dele de fotobiomodulação, ele traz essa imagem que é interessante, né? Então a gente vê o quanto que a luz se dispersa, né, em contato com a pele, por exemplo, né? Então ele traz a luz que é refletida, a luz que ela acaba sendo espalhada no próprio tecido, a luz que chega diretamente
ao meu tecido-alvo e a luz que chega aí indiretamente a esse tecido. Então, recentemente, a gente fez um estudo junto com o professor Rinaldo Guirro, que já foi falado aqui em Ribeirão, com diferentes amostras de tecidos animais, né, de modelos animais que são usados, e também relacionado aí a alguns modelos agora, mais recentemente, de pele humana. Então, percebam a quantidade de atenuação da minha luz laser, né, nas diferentes espessuras de tecido. Então, se a gente está falando lá de espessuras de 1,1 milímetro, né, a gente já tem uma atenuação aí, por exemplo, por volta de 60% da energia emitida aí pelo meu equipamento. Então, a gente também, tentando interpretar esses mecanismos, esses parâmetros, a gente pensa que futuramente vão conseguir chegar em doses também mais eficazes e protocolos aí, buscando uma melhor interação do uso da luz. Bom, entrando no nervo periférico. Então, a lesão nervosa periférica, ela pode ocorrer de causas traumáticas ou atraumáticas. Traumáticas, ferimentos cortantes, como arma branca, vidro, serra, ferimentos por arma de fogo, fraturas, compressões prolongadas ou de curto período. Então, a gente tem uma série de etiologias que levam à minha lesão do meu sistema nervoso periférico. E isso não vai ser o foco da nossa aula discutir, por exemplo, síndrome de túnel do carpo, que é a síndrome compressiva mais comum, que tem uma literatura muito rica, né? Então, por exemplo, se a gente joga lá numa busca rápida na Pedro, lá mais de 200 artigos, né, discutindo a síndrome da túnel do carpo, a gente tem alguns estudos também relacionados a isso. O foco da nossa aula, como eu falei, é relacionar com a lesão do nervo periférico em si. Então, uma lesão que tem uma incidência aí de 13 a 23 pessoas a cada 100 mil, isso, estatísticas americanas. A questão é que você tem uma perda funcional completa, um comprometimento permanente do meu segmento aí, que foi alterado. Então, se vocês lembrarem lá atrás, na aula de patologia de vocês, vocês já ouviram falar esses termos, né? A neuropraxia, a axonotimese e a neurotimese. Então, a neuropraxia sendo aquela lesão da minha bainha, uma perda lá do meu pulso, né? E a neurotimese, o pior prognóstico, a secção completa do meu nervo. Já a axonotimese, ela é interessante porque você tem uma lesão em diferentes graus, o Sunderland traz isso algumas décadas depois, porém, a estrutura, o meu esqueleto neural continua preservado, né? Então, você tem uma lesão que pode ser apenas do axônio, da fibra, ou até mesmo do fascículo, mas você tem uma preservação aí desse esqueleto neural. Então, a lesão nervosa periférica, né, leva a alterações no meu núcleo, e isso faz com que eu tenha um processo de degeneração no coto distal da lesão, chamada degeneração valeriana, e tenha o brotamento, o crescimento do meu tecido neural. A questão é o quê? Que isso leva muito tempo. Então, até alguns autores trazem a questão de 1 milímetro por dia do crescimento do nervo, né, algumas questões ainda mais antigas que discutem isso, mas a gente tem aí um paciente com uma lesão grave, muitas vezes proximal. Esse paciente vai ficar meses ali num processo de regeneração. Então, é interessante a gente trabalhar o processo para otimizar essa regeneração local, mas a gente também não pode esquecer de toda a reorganização cortical que pode acontecer também no nosso paciente. Então, a lesão nervosa. Aqui alguns exemplos, né? Uma lesão na imagem da esquerda, uma garra aí de mediano, né? No meio, uma lesão do nervo radial, né? Um punho caído com o dedo caído, perda de abdução, e uma garra ulnar lá na imagem da minha direita, pegando lá a questão do quarto, quinto dedo. Então, a discussão é, você tem um aumento da incidência, você tem dificuldade em recuperar esse meu paciente e a necessidade de se buscar novas modalidades de tratamento. E aí a gente cai na pirâmide de evidência que o professor Nivaldo também comentou cedo. A base dessa pirâmide, estudos experimentais. Então, para a gente entender parâmetros, entender também o funcionamento de várias, não só recursos terapêuticos, mas de vários tratamentos que a gente propõe, muitas vezes o mecanismo inicial se dá no experimental. Então, a gente não pode negligenciar também a base da nossa pirâmide e também os estudos experimentais. Quando a gente olha para a translação disso, relacionada à regeneração do sistema nervoso periférico, nós temos pesquisas in vitro e pesquisas em animais em uma quantidade muito grande,
com discussões, definições de parâmetros muito bem estabelecidos. Porém, quando a gente faz essa translação para a pesquisa humana, aí a gente tem dificuldade. Talvez pela variabilidade, a variedade de lesões, talvez a dificuldade devido à incidência dessas lesões, a concentração dessas lesões graves em hospitais terciários e, com isso, uma dificuldade até encontrar literatura que traz aí as discussões da aplicação da fotobio em nervos aí em humanos. Então, alguns estudos que nós fizemos, né, ainda em Ribeirão Preto, né, junto com o grupo da professora Marisa, professor Maser, buscando investigar isso em modelos animais, né? Então, o nervo ciático do animal, tanto do Easter ou do Swiss, ele tem similaridades, né, com o nosso nervo, então muitos estudos trazem aí o modelo de esmagamento como sendo o modelo adequado para se avaliar a regeneração nervosa. Por que é interessante usar esse modelo? Porque ele causa uma lesão do tipo axonotimese, uma lesão que preserva o esqueleto neural. Então, vários estudos lá do professor Maser foram feitos para se estabelecer uma dose ideal de lesão, de carga e tempo, para que se tinha aí o modelo animal adequado para se trabalhar com a lesão nervosa periférica. Então, um dos padrões mais utilizados para se avaliar funcionalmente a regeneração é o índice funcional do ciático. Então, nada mais é que o quê? Essa fórmula fácil de fazer, né? Dá para fazer de cabeça. Onde você mede o espalhamento dos dedos do meu animal, né? O tamanho da pata também. Então, tem algumas medidas que são feitas, né? Não no vídeo, né? O vídeo normalmente é transformado em imagem. E aí se consegue medir e chegar ao índice. O que a gente tem que saber aqui agora? Que 0, mais próximo do 0, nervo normal. Mais próximo do menos 100, o nervo aí apresentando lesão. Então, muitos estudos foram feitos aí, em décadas, né, relacionadas à lesão nervosa em si, com resultados positivos em estudos experimentais, e a gente recentemente começou a buscar a comparação com agentes farmacológicos. Então, utilizar, além da fotobiomodulação, outros agentes aí para se comparar a questão da regeneração nervosa. E a gente teve alguns resultados positivos. Então esse é um trabalho da Luana, nossa aluna, que foi publicado ano passado, em que a gente comparou o uso da fotobiomodulação com a dexametasona, um anti-inflamatório esteroidal. E lá a gente percebeu, entre outros índices, né, entre outras variáveis, como istimorfo, hiperalgesia térmica, mecânica, atividade locomotora, termografia e tal, alguns resultados interessantes, sendo aí os mais importantes relacionados, por exemplo, aos índices, né? Então, percebeu aí uma melhora do uso do laser isolado e do uso do laser associado à dexa, do que quando a dexametasona é utilizada aí de maneira isolada. O estudo mais recente, que está ainda em fase aí de escrita, né? Seguindo essa mesma linha, comparando com a simvastatina, que a estatina também tem alguns estudos que trazem o potencial dela de regeneração neural, a gente também comparou e percebendo um efeito interessante do laser, quando aplicado aí, através da fotobiomodulação, uma energia de 16,8 dividido aí por 28 dias, com efeitos melhores aí se comparado até mesmo com a associação do fármaco mais o laser. E vocês percebem que tem alguns trabalhos aí, vocês percebem que estão impressos, né? Então são estudos que estão ou numa fase final de elaboração ou estão em revisão. Então, se Parisotto, Lebano, Du tiver com algum desses artigos, lembrem da Luísa, né? Eu tenho que levar leite para casa, então, por favor, ali, aquele parecer favorável, accept as is, né? Que é o que todo pesquisador sonha de cara, né? Então, a gente percebe os efeitos do laser, até mesmo quando comparado com fármacos. E isso é muito bom para nós, né? Porque a gente está usando um agente eletrofísico que não tem efeitos colaterais, comparando com um fármaco. Bom, ainda dentro do experimental, a gente buscou uma revisão, vendo em detalhes também modelos de esmagamento. Por quê? Tem revisões recentes que usaram, foram publicadas até, mas usaram diferentes modelos. Uso de rato, uso de coelho, e isso acaba também trazendo um viés, né? Você comparar aí diferentes modelos animais dentro de uma mesma revisão. Então, o que nos chama a atenção? Você tem uma janela muito grande, né? Tanto no comprimento de onda, que são as mais usuais,
como na potência dos equipamentos, de 5 a 170 miliwatts, e também relacionado à densidade de energia. Quando a gente olha para a energia em si, a gente vê que a maioria dos estudos se concentram em 21 dias e com uma energia também que varia desde perto de 0 até mais de 1000. E praticamente todos eles com efeitos benéficos na regeneração nervosa. Então, a dificuldade agora é o quê? A leitura disso e essa translação para pesquisa clínica. E quando a gente pensa em pesquisa clínica? Hora do espanto. Então, se a gente joga lá na Pedro o termo lesão nervosa, a gente identifica 6 estudos, um deles ainda falando sobre osteoartrite, não sei porque na busca apareceu, mas a gente encontra um ensaio clínico que se trabalha com lesão nervosa periférica traumática, que é um estudo do Shimon Hokind, um médico israelense, excelente pesquisador na área de regeneração nervosa, e a Pedro lá classifica esse estudo com 5 de 10. Então, estudo com alguns viéses metodológicos, né? Mas a gente encontra apenas um estudo relacionado ao ensaio clínico sobre a lesão nervosa periférica. Que é esse estudo aqui, em que ele avaliou pacientes com lesão de plexo braquial. Imagino também a dificuldade, né? Porque a lesão do plexo ela pode ser pré-ganglionar, de tronco, diferentes tamanhos de lesão, né? E no estudo lá, do Hokind, ele traz aí que o laser, nos parâmetros dele, usando o comprimento de onda de 780, teve um efeito lá positivo na melhora desses pacientes. Saindo da Pedro, buscando em bases de dados, foi encontrado esse artigo de uma revista japonesa, e esse grupo publicou aí através, estudando, né, o uso do laser em paralisias do nervo radial. E nos chama a atenção o título, né, Nossa Experiência. Então, quando cai na nossa experiência, a gente já olha com um olhar um pouco mais crítico. Então ele traz lá 13 casos de pacientes com paralisia, aqui os parâmetros do laser, também chama a atenção a potência de saída do equipamento, né? 1000 miliwatts. E ele relata lá melhora na evolução desses pacientes que tinham uma síndrome compressiva, ou uma paralisia, desculpa, causada aí por uma compressão do nervo radial. Então ele até relaciona aí com, enquanto sono, atividades de vida diária. Então, provavelmente, aquela síndrome lá do sábado à noite, né? Que o indivíduo chega em casa, além do normal, dorme em cima do braço e acorda com uma paralisia do radial. Pensando na lesão em si, é uma lesão com bom prognóstico, que a paralisia é uma lesão, uma neuropraxia. Então, talvez o wait-and-see já vai ter uma boa evolução. Mas esse é um estudo que traz também efeitos positivos. Bom, quando a gente fala, então, de tratar pacientes com lesões nervosas periféricas, então hoje eu estou na Universidade Federal de Santa Catarina há 6 anos, mas trabalhei muitos anos lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão. Hospital terciário, né? Professor Masi, professor Barbieri, muitos casos de pacientes acidentados, traumatizados, né? E a gente estudou muito a questão da lesão nervosa periférica justamente pelo perfil do nosso paciente. Então lá atrás, o professor Lundborg, um sueco, ele começou a estudar a questão da integração cortical com as lesões do meu sistema nervoso periférico, com as lesões de mediano e ulnar. Então, quando a gente olha para aquela imagem lá em cima, o homúnculo de Pinfield, né? Acho que todos já ouviram falar. É seu, Pinfield? Você que desenvolveu isso, né? Seu vô? Tá. Então, o vô do Pinfield que desenvolveu isso. Então, a gente vê uma grande representação da mão, tanto na questão sensorial como motora. E o Lundborg lá atrás começou a questionar o quê? Muitas vezes, numa lesão nervosa em que o indivíduo vai ficar meses sem utilizar aquele membro, você tem a perda de representação cortical. Então ele publicou uma série de estudos junto com a Rosen. A Rosen esteve no Brasil 2 ou 3 vezes, se não me engano, tive a oportunidade de conhecer, maneiras para fazer essa integração cortical, ou seja, além de pensar na regeneração do meu nervo, em reconstruir o meu cabo, pensar também na central elétrica, olhar para o cérebro daquele paciente. Então, o primeiro estudo deles relacionou aí com uma luva sensorial. Então, quando a gente pega um objeto, a gente toca um objeto, ele tem som, ele tem, se for alguma comida, alguma coisa, tem um cheiro. Então, os nossos outros sentidos também nos ajudam na informação disso. Então, esses estudos do Lundborg visavam o quê? Ampliar a resposta sensorial através de outros sentidos no paciente com lesões nervosas graves, com efeitos positivos aí através da luva sensorial.
Um outro estudo que eles fizeram, que é bem interessante, era um uso do anestésico, o ENLA. Então, esses indivíduos, no momento em que queria se trabalhar a reeducação sensorial, era anestesiado uma área no antebraço. Com isso, potencializaria, e os resultados deles demonstraram isso, o treinamento sensorial nas lesões de mediano lunar desses pacientes. Então, uma maneira de atrapalhar um pouco essa reorganização cortical e hiperativar aí essas áreas relacionadas ao nervo mediano lunar. Recentemente, a gente reproduziu isso em conjunto com o professor Maser, né, nos trabalhos da Raquel Metzger, com a luva sensorial e vendo aí resultados positivos no tratamento desses indivíduos. Então, foi falado em algum momento em ressonância 3 Tesla, né? Então a ressonância funcional, no caso, foi utilizado, né? Com o aumento da irrigação em áreas danosas, né? No caso da lesão nervosa periférica, no fato de você estimular esse paciente, ou seja, no fato de você utilizar o sentido sonoro, né? Utilizar a audição na manutenção da representação cortical daquele meu indivíduo. E todo mundo aqui já ouviu falar em terapia do espelho. A terapia do espelho também é uma maneira de fazer essa integração, tentar enganar o meu cérebro, né? Eu olhando para a minha mão em desuso através do espelho, né? Fazendo a movimentação da mão boa, de manter essa representação cortical. E aí, será que é só comprar um espelho, pôr na frente do meu paciente, pôr lá o paciente com AVE para fazer, o paciente com lesão de nervo, o paciente com fratura de membro superior? Não. Então, quando a gente vê as questões relacionadas à imagética motora graduada, né, ao GMI, que está na moda também agora, muitas coisas discutindo o uso dela, o interessante é que o paciente, com uma lesão crônica, nervosa, ele começa a perder a capacidade de lateralidade. Ele não reconhece, não identifica o que é direito e o que é esquerda. Isso é um sinal, muitas vezes, dessa perda da integração cortical. Então, os estudos que trazem essa questão relacionada ao uso de técnicas aí para se trabalhar a integração cortical busca, primeiro, um treinamento de lateralização com esse paciente. Ele identificar imagens relacionadas aí a diferentes dominâncias, ou seja, o que é uma mão esquerda, o que é uma mão direita. E o GMI é algo que tem sido amplamente utilizado não só para reabilitação, inclusive ele vem do esporte, ele vem da música, em que o indivíduo fica lá treinando, imaginando aquele seu gesto perfeito, né, para que no momento de uma apresentação ou de uma técnica ele consiga executá-la de maneira perfeita. Então isso é um negócio muito interessante que relaciona-se com neurociência e é algo que vale a pena também estudar, discutir esse envolvimento da integração central com a lesão nervosa periférica. Então, uma mensagem para vocês. Então, nós temos um grande número de estudos em pesquisa experimental. Isso é muito bem estabelecido na literatura, com uma grande janela terapêutica, porém, a gente tem essa necessidade de translação para a pesquisa clínica e para a nossa prática clínica. Qual que é a ideia disso, né? É você trabalhar a integração cortical e também com a fotobiomodulação. Então, a gente está com alguns estudos já iniciando nesse sentido, né, em você, além de atuar no nervo em si, otimizando essa regeneração, que a gente tenha um envolvimento cortical, buscando aí melhores resultados. E a dificuldade, muitas vezes, em se fazer pesquisa clínica com lesão do sistema nervoso periférico, são os diferentes tipos de lesão, e isso muitas vezes faz com que você não tenha um N grande o suficiente aí para fazer, por exemplo, um ensaio clínico com grande metodologia. Então, essa acaba sendo uma dificuldade, uma barreira para o estudo, mas não impede que a gente tente translacionar e buscar melhores respostas. Agradeço novamente ao Dr. Anderson pelo convite. Aí desconfigurou um pouquinho, mas estão aí os nossos contatos e também nossos parceiros aí, né, laboratórios, financiadores e também as entidades que atuamos. Muito obrigado, boa tarde, estou à disposição do Eric aí, para a gente... Sensacional, doutor. Eu percebo que a palestra ela é mais profunda, mais densa, quando eu olho e falo, nossa, do que eles estão falando? Ou eu entendi só a parte do braço dormente, que acontece muito comigo, mas sim, muito legal. Eu imagino que a galera que manja, vocês entenderam tudo? Então isso é um bom sinal.
Parabéns, doutor.